A triste história de desejo descontrolado e vingança entre Tamar e Absalão oferece um dos episódios mais intensos e trágicos narrados na Bíblia. Esta história serve como um aviso sobre as perigosas consequências das amizades que escolhemos cultivar. O episódio que envolve Tamar e Absalão é particularmente comovente. Ambos eram filhos de Davi, embora tivessem mães diferentes. Absalão era filho de Maaca, enquanto Amnon, o meio-irmão de Tamar, era filho de Aquinoã. Amnon sentia atração por Tamar, sua meia-irmã e irmã plena de Absalão, a ponto de adoecer por sua obsessão. Sendo ela uma virgem, Amnon achava impensável poder se aproximar dela de qualquer maneira apropriada. Neste contexto, entra em cena Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi. Jonadab, conhecido por sua astúcia, percebeu a melancolia de Amnon e sugeriu um estratagema: fingir uma doença e pedir que Tamar viesse cozinhar para ele, assim poderia receber a comida diretamente de suas mãos. Esta parte da história é detalhada no segundo livro de Samuel, capítulos 13, versículos de 1 a 5. Apesar dos significados pacíficos e leais de seus nomes, Absalão e Amnon não agiram de forma coerente com eles. Jonadab, em vez de agir como um conselheiro sábio, acabou guiando Amnon para um caminho desastroso. Ele é descrito por um renomado estudioso bíblico como um amigo do corpo e inimigo da alma. A influência dos amigos pode levar a graves erros espirituais, como visto nas adversidades em Israel. Mesmo amigos com boas intenções podem às vezes oferecer conforto falso e conselhos errados, aumentando o sofrimento daqueles que os ouvem, como aconteceu com os companheiros de Jó. Paulo adverte na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que más companhias corrompem os bons costumes. Absalão, ao se declarar irmão de Tamar, enfatizava o laço familiar que o unia a ela, ao contrário de Amnon, que, cegado pela luxúria, referia-se a Tamar apenas como a irmã de Absalão. A paixão de Amnon era tão avassaladora que alterava completamente sua percepção da realidade. Consumido por tal frenesi, ele executou um plano terrível. Jonadab, astutamente, havia aconselhado Amnon a orquestrar um encontro enganoso com Tamar, sem nunca sugerir explicitamente o uso da força. Este plano maligno destacava uma malícia compartilhada e intenções depravadas que se alinhavam sinistramente. Davi enviou Tamar à casa de Amnon, onde ela cozinhou e lhe trouxe comida. No entanto, Amnon recusou-se a comer e pediu que Tamar levasse a comida para o seu quarto. Quando Tamar entrou no quarto, Amnon a agarrou à força e a obrigou a ficar com ele. Apesar dos apelos de Tamar, ela foi agredida por Amnon. Este trágico evento está documentado no segundo livro de Samuel, capítulos 13, versículos de 6 a 14. A atitude de Davi em relação aos seus filhos era de tolerância, talvez por culpa relacionada às suas numerosas esposas, muitos filhos e responsabilidades de Estado que o distanciavam de seu papel paternal. Amnon seguiu sem hesitação o mau conselho de Jonadab. Infelizmente, as pessoas nem sempre respondem prontamente às inspirações divinas em sua vida cotidiana. Depois de ouvir o conselho de seu astuto amigo, a maldade de Amnon tornou-se evidente. Tamar, consciente da imoralidade do ato, tentou resistir, mas Amnon, cego pelo desejo, ignorou seus apelos. A armadilha foi planejada sob o pretexto da autoridade real. Este caso é descrito no segundo livro de Samuel, capítulos 13, versículos 15 e 18. Após abusar dela, Amnon sentiu um forte repúdio por Tamar, demonstrando que seus sentimentos eram guiados pela luxúria e não pelo amor. Amnon estava atraído por Tamar apenas para satisfazer seus desejos egoístas. Em muitos relacionamentos dominados pela luxúria, isso pode ser confundido com amor, mas para Amnon prevaleceu exclusivamente a luxúria.
Seu arrependimento veio ao reconhecer que nunca havia realmente amado Tamar, mas foi movido apenas por impulsos carnais. Tamar tornou-se uma lembrança dolorosa de seus atos insanos. Amnon desejava apagar todas as evidências de seu pecado. Tamar, que merecia respeito e cuidado como israelita, parente e irmã, foi tratada com desprezo por Amnon. Este segmento da história está detalhado no segundo livro de Samuel, capítulos 13, versículos 19 a 20. Tamar, devastada, cobriu-se de cinzas, rasgou suas vestes reais e saiu chorando. Absalão, seu irmão, a consolou e, embora mantivesse silêncio sobre o incidente, começou a planejar sua vingança contra Amnon. Davi, apesar de estar zangado, não puniu Amnon como deveria. Talvez por causa de sua própria transgressão anterior e do senso de culpa que sentia, Davi não se achava em posição de julgar. O ato deliberado de pecar muitas vezes nos priva da liberdade moral e da capacidade de julgar corretamente. Este evento é narrado no segundo livro de Samuel, capítulos 13, versículos 21 e 22. Davi, embora plenamente ciente dos eventos, não interveio contra Amnon, talvez porque reconhecesse suas próprias falhas em situações similares e se sentisse desprovido da autoridade moral necessária para punir seu filho. Por 2 anos, Absalão meditou vingança contra Amnon pelo mal feito a Tamar. Absalão, demonstrando uma astúcia semelhante à de Amnon, convidou Davi a permitir que Amnon e todos os filhos do rei participassem de uma festa, envolvendo assim parcialmente Davi na organização do encontro, assim como Amnon tinha manipulado anteriormente o amigo para fazer com que Tamar lhe trouxesse comida. Durante a festa, quando Amnon estava eufórico pelo vinho, Absalão levou adiante sua vingança. Esses eventos são detalhados no segundo livro de Samuel, capítulos 13, versículos 28 e 29. Absalão, calculista e paciente, escolheu o momento perfeito para atacar Amnon, que, embora inicialmente ansioso, havia se deixado levar pela alegria do vinho. No momento certo, Absalão ordenou que matassem Amnon, concretizando seu plano e marcando o fim de Amnon como um ato de julgamento pelo pecado de Davi. Deus havia advertido que a violência nunca deixaria a casa de Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, Deus disse a Davi: "A espada nunca se afastará de tua casa." Uma promessa que se manifestou com clara veracidade. A inteira tragédia é relatada no segundo livro de Samuel, capítulos 13, versículos 30 a 36. Ao ouvir a notícia da morte de todos os filhos do rei, Davi ficou devastado. No entanto, Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi, prontamente o tranquilizou que apenas Amnon estava morto, caído vítima da vingança de Absalão pelo delito cometido contra Tamar. Após o assassinato de Amnon, Absalão fugiu, deixando Davi e todos os seus servos mergulhados em profunda dor. A reação de Davi, mais pautada pelo luto do que pela incredulidade, sugere que talvez ele estivesse ciente das possíveis inclinações malévolas de Absalão. Jonadab, tentando provavelmente de ganhar a confiança de Davi, foi o primeiro a trazer a notícia de que apenas Amnon havia sido morto. Deus, contudo, estava ciente de que Jonadab havia desencadeado toda a cadeia de eventos com seu astuto conselho a Amnon. A morte de Amnon, o herdeiro do trono, deixou Davi devastado. A falha de Davi em repreender Amnon resultou na morte deste. Se Davi tivesse agido de acordo com os preceitos bíblicos relatados em Êxodo 22, versículos 16 e 17, e em Deuteronômio 22, versículos 28 e 29, talvez Absalão não se sentisse tão livre para exercer sua cruel justiça. Absalão fugiu para Talmai, filho de Amiúde e rei de Gesur. Ele não se refugiou em uma cidade de refúgio, pois estas eram reservadas aos inocentes, e ele era culpado. Optou por Gesur também, porque sua mãe era filha do rei daquele lugar.
Estes eventos são descritos no segundo livro de Samuel, capítulos 13, versículos 30 e 1. A Bíblia oferece conselhos prudentes sobre a escolha de amigos. Provérbios, por exemplo, no capítulo 22, versículos 24 e 25, adverte contra se associar com pessoas propensas à ira. Os capítulos 1 e 4 do livro de Provérbios também exortam a evitar aqueles que podem nos induzir ao pecado, enfatizando a importância de se distanciar dos malfeitores, independentemente das possíveis tentações ou benefícios que possam oferecer. Aqueles que correm para o pecado devem ser evitados a todo custo, pois apenas o caminho da retidão leva a uma verdadeira amizade com Deus. As relações humanas, um dos nossos bens mais preciosos, podem trazer alegria, paz, inspiração e força nos momentos de dificuldade. No entanto, a presença de pessoas erradas em nossa vida pode se tornar a fonte de grandes dores e arrependimentos. É crucial avaliar cuidadosamente quem permitimos entrar em nosso círculo pessoal, pois isso influenciará a decisão de manter ou não as amizades existentes. Não é que amigos inadequados sejam necessariamente maus ou depravados, mas simplesmente que nem todos são adequados para nos acompanhar no cumprimento da vontade divina. Um bom companheiro pode infundir energia e apoiar-te nos momentos difíceis, orando com fé e esperando pelo melhor até nas adversidades. Quando Pedro e João sofreram perseguições por pregar o Evangelho, eles poderiam ter se sentido desencorajados, mas ao retornar entre seus amigos, encontraram novas energias para continuar sua missão. Em contraste, algumas pessoas podem te induzir a piorar as situações, como no caso da esposa de Jó, que o encorajou a amaldiçoar Deus e morrer, conforme descrito em Jó, capítulo 2, versículo 9. Um verdadeiro amigo cuida de você e garante que nada de mal aconteça. Jonatas, por exemplo, sempre esteve ao lado de Davi para defendê-lo e protegê-lo quando estava em perigo, como ilustrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Por outro lado, más companhias tentarão te derrubar, como demonstrado pela traição descrita em Lucas 22, versículos 47 a 48, onde um amigo se transforma em traidor. Judas, aparentemente amigo e discípulo de Jesus, representa o exemplo de uma companhia nociva que buscava a ruína daquele que fingia seguir. Ao contrário, as pessoas certas oferecem conselhos construtivos que contribuem para nosso aprimoramento. Um exemplo marcante é o sogro de Moisés, que com um conselho sábio trouxe descanso e ordem ao povo no deserto. As pessoas erradas, por outro lado, fornecem conselhos que nos fazem regredir ou nos guiam para a destruição, exatamente como deseja o inimigo. Isso é exatamente o que aconteceu no caso de Aminon e Tamar, onde o mal que seguiu derivou do conselho perverso de um amigo mal intencionado. As pessoas certas, porém, exultarão ao ver nosso sucesso e se alegrarão com nosso triunfo. Em contraste, as pessoas erradas mostram-se perturbadas quando Deus nos abençoa, incapazes de se alegrar com boas notícias que não os envolvem diretamente, desejando monopolizar todos os bens para si mesmas. É fundamental escolher cuidadosamente os próprios amigos e ser, por sua vez, um amigo leal e sincero. Os seres humanos são intrinsecamente relacionais e a amizade desempenha um papel crucial em nossas vidas. Precisamos de amigos, pessoas com quem compartilhamos afeto e apoio mútuo, mas é essencial que esses amigos sejam apropriados e construtivos. Portanto, é necessário ter bom senso na escolha das amizades, pois o tipo de pessoas que nos cercam pode influenciar profundamente a qualidade de nossa vida e de nosso caminho espiritual. O justo, portanto, seleciona seus amigos com grande cuidado e consideração. Nas Escrituras, encontramos orientações detalhadas sobre o que deve representar um verdadeiro amigo, destacando comportamentos e qualidades que distinguem as verdadeiras amizades.
Provérbios 12:26 nos ensina que um verdadeiro amigo guia para escolhas corretas, destacando-se por sua integridade e bom exemplo. A amizade sincera visa o bem do outro sem condições. Provérbios 17:17 afirma que o amigo ama em todo o tempo, sugerindo que um verdadeiro amigo mostra seu afeto e dedicação constantemente, não apenas nos momentos felizes, mas também nos de dificuldade. Provérbios 27:9 ressalta como os conselhos sinceros de um amigo trazem alegria e conforto, quase como um bálsamo para a alma, enriquecendo nossa vida com sabedoria e compreensão. Provérbios 27:5-6 ilustra a importância da repreensão feita com amor. Um verdadeiro amigo não hesita em nos corrigir se isso for do nosso interesse, mesmo que possa parecer doloroso no momento. Provérbios 27:17 descreve como os amigos se influenciam e se aprimoram mutuamente, como o ferro afia o ferro, indicando que o crescimento pessoal pode ocorrer através de interações significativas com os outros. Provérbios 16:28 adverte contra fofocas, uma prática que um verdadeiro amigo evita, preferindo sinceridade e transparência para não semear discórdia. Provérbios 17:9 promove o perdão e evitar guardar rancor, colocando ênfase na capacidade de superar conflitos através da compreensão e misericórdia, qualidades essenciais em qualquer relacionamento profundo. Provérbios 18:24 reflete sobre a lealdade, destacando que quem possui amigos verdadeiros deve ser amigável, mas também que a verdadeira amizade é resistente e duradoura. Finalmente, Eclesiastes 4:9-12 destaca o valor da ajuda mútua, mostrando como a presença de um companheiro pode oferecer apoio, calor e força, especialmente nos momentos difíceis, tornando o fardo da vida menos pesado. Esses versículos coletivamente pintam o quadro de uma amizade ideal segundo a sabedoria bíblica, onde qualidades como o amor incondicional, a lealdade, o apoio mútuo e a correção amorosa definem a verdadeira amizade. Agora, oremos. Pai Celestial, sou grato pelas iluminações que me concedeste sobre o valor das amizades e dos relacionamentos. Sou grato por cada pessoa especial que introduziste em minha vida, que tem sido um suporte e um guia para mim. Peço-te, Senhor, que orientes meus passos em direção àqueles que são mais adequados para compartilhar o caminho da minha existência. Afasta-me daqueles que possam trazer-me sofrimento ou impedir meu progresso. Com tua orientação divina, guia-me sempre em direção aos relacionamentos que são melhores para mim e ajuda-me a ser, por minha vez, um amigo leal e suportivo para os outros. Peço isso em nome de Jesus. Amém.